Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero pregar aos irmãos nessa noite sob o título Avançando contra as Portas do Inferno. Antes eu quero agradecer aos irmãos pela acolhida aqui, pelo privilégio de estar neste lugar, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. E quero dizer que tenho sido muito abençoado nesses dias em que estamos aqui. Como sempre, quando viemos aqui, fomos abençoados, não é? Então, agradeço aos irmãos de todo o meu coração, em nome da minha família também. Em uma cruz morreu o Cordeiro, Filho de Deus. O seu sangue derramou e a salvação nos deixou. Seu amor é precioso. Que o levou a padecer, dando vida ao pecador, que em trevas ia morrer. Cristo quer se revelar em sua vida, quer te dar a paz e o amor que satisfaz. Sem Jesus no coração, viver é em vão. Ele é a luz que a vida dá razão. Pense nisso, alma perdida. Saiba como é bom ter em Cristo a esperança e uma vida de valor. Quando o pastor Rômulo escreveu esses versos, ele era bastante jovem, mas pelo conteúdo escrito, creio que já tinha em seu coração o desejo de levar a mensagem poderosa da salvação àqueles que nunca a ouviram, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Nesta noite, irmãos, nós estamos aqui celebrando com um misto de tristeza e alegria o envio do pastor Rômulo e família para mais um campo missionário. Tristeza, talvez, pelo fato de que os irmãos sentirão a falta do convívio mais frequente com eles, e eles também sentirão. Os irmãos terão de abrir mão das brincadeiras, das palavras de exortação e encorajamento, das conversas corriqueiras, dos puxões de orelhas e das exigências. Por outro lado, alegria, porque mais uma igreja vai nascer, mais uma agência do Evangelho será estabelecida, e mais almas terão oportunidade de sair das garras de Satanás e caírem nos braços de Deus. E isso não tem preço, irmãos, e por essas razões vale a pena todo o esforço possível. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para Juízes, para o livro de Juízes, capítulo 6. E eu quero ler um versículo para servir de base para a nossa meditação nesta noite. Juízes, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse momento tão privilegiado de nossas vidas,
em que nós podemos estar aqui reunidos com os servos do Senhor, adorando ao Senhor com cânticos e louvores, com os nossos dízimos e ofertas e com tudo que nós somos. Ó Deus, e queremos adorar o Senhor também com a Tua palavra. Abençoe cada coração que chegou aqui nessa noite, Pai, e que nós possamos tirar proveito de tudo isso para nossas vidas. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. E a mim, como um servo Teu, Pai, me dê sabedoria, entendimento e humildade para que eu possa proclamar com o poder do Teu Santo Espírito a mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração. Ó Deus, abençoe Teu povo, que possamos sair daqui regozijando no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um contexto em que Deus chama Gideão para uma tarefa. E a situação aqui era a seguinte, voltando aí no capítulo 6 para o versículo 1, fala: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, nós podemos dizer que assim como a nação de Israel, por não atentar aos preceitos do Senhor e servir a outros deuses, estava sob o domínio dos midianitas. Milhares, irmãos, de pessoas hoje estão sob o domínio do inimigo no mundo inteiro, e não é diferente na cidade de Ribeirão Preto. Por não conhecerem o Senhor Jesus, elas estão sob o domínio de Satanás e seus demônios, estão mergulhadas nos vícios, na violência, na imoralidade e em tantos outros vícios. Elas precisam de Jesus. E no capítulo 6 ainda, no versículo 11 de Juízes, fala: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, irmãos, nós podemos dizer que Gideão foi chamado para a libertação de Israel, e ele foi separado por Deus para essa missão, assim como o pastor Rômulo e família estão separados para libertar muitas pessoas através da quinta igreja que vai ser estabelecida, quinto templo Batista Maranata, que vai ser estabelecido em Ribeirão Preto. Certamente, irmãos, que Gideão, ele possuía habilidades e recursos humanos que seriam de grande valia nas mãos do Deus poderoso. Foram chamados pelo Senhor para uma tarefa muito importante, que era livrar Israel do domínio dos midianitas. E creio que Deus está fazendo isso com a vida do pastor Rômulo e família. Assim como ele viu algo que qualificava Gideão para aquela empreitada, ele certamente vê isso nesta família, porque senão não estaria enviando. E no versículo 15 de Juízes 6 fala: e ele lhe disse: ai, Senhor, Gideão, né, disse ao Senhor meu: como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai.
Então Gideão olhou para a sua fraqueza, para as suas limitações, e achou que não era capaz de executar tão grande encargo. E ele disse: eu sou tão pequeno e pobre, como vou fazer tal obra? É bem provável, irmãos, que se dependesse do pastor Rômulo, ele também diria: eu sou o menor entre tantos. Existem outros mais capazes do que eu. No entanto, ele está indo, colocando assim sua vida nas mãos do Senhor, para mais essa empreitada, mesmo com suas limitações. No versículo 16 diz assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Mas o Senhor então garantiu a ele, a Gideão, que estaria ao seu lado, não precisava temer, pois não seria com a força de Gideão, a força que Gideão possuía, mas que o inimigo seria derrotado pela força de Deus, embora Gideão tivesse recursos que Deus tinha visto na vida dele. Mas não seria com os recursos que ele tinha, mas com os recursos que Deus iria providenciar para ele. E ele diz: tu ferirás aos midianitas. Vimos, irmãos, que Deus então atuou com poder através da vida de Gideão, pois com 300 homens derrotou o exército dos midianitas, quando era necessário milhares de soldados. E é isso que certamente daqui a pouco nós vamos, daqui a uns poucos anos, nós poderemos contemplar com alegria as maravilhas que o Senhor há de fazer na cidade de Ribeirão Preto. Mas uma igreja verdadeira irá nascer para a salvação de muitos ali. Gideão, irmão, certamente, inicialmente, né, ele teve suas dúvidas. Nós vamos aqui no capítulo 6, no versículo 36, né? Diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Irmãos, eu creio que, assim como Gideão precisava de uma confirmação palpável da vontade de Deus para aquela missão, ele pediu a Deus então que desse esse sinal. Da mesma forma, creio que o pastor Rômulo, ele está indo para Ribeirão Preto depois de muita oração e um pedido a Deus para que confirmasse a sua missão, porque se não fosse isso, ele não teria coragem de ir por si mesmo. Gideão fez seus preparativos, né? Aqui fala que inicialmente ele contava com 32 mil homens, depois com 10 mil, e finalmente com 300 homens foi para a batalha. E eles não foram armados de espadas, de nada disso, né? Eles levaram trombetas, cântaros vazios, né, com tochas, e dessa forma eles venceram os midianitas. Podemos ver isso aqui no capítulo 7, né? De Juízes, né? No versículo 19, diz assim: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do Israel, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de poucas trocadas de guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas mãos, assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá até Bet-sita, até aos limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, irmãos, nós vemos aqui que, né, no início havia
Gideão havia reunido muitos homens ali, né? Fala aqui no capítulo 7, fala, e se levantou de madrugada, no versículo 1, e todo o povo que com ele havia, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte do vale, pelo outeiro do norte, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá comigo, esse comigo irá. Porém, de todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então, irmãos, de todo aquele povo, de todo aquele grande número de pessoas que tinha, Gideão foi somente com 300 homens. Então, irmãos, eu creio que depois, de tantos preparativos, o pastor Rômulo agora está chegando o momento dele ir, agora é hora de ir. E eu quero, irmãos, aqui nessa noite encorajar os irmãos a estarem envolvidos em mais essa missão, juntamente com ele. Certamente que os irmãos estiveram quando fundou o TBE, quando fundou o TBM de Londrina, quando fundou o TBM de Aparecida. Agora certamente vai requerer que os irmãos estejam com ele novamente nessa empreitada. Então eu quero encorajar os irmãos a estarem firmes e envolvidos nisso, porque nós vimos aqui que mesmo tendo poucos homens, Gideão foi vencedor. Ele venceu aquela batalha contra os midianitas. E certamente, irmãos, essa igreja vai ser vencedora, amém ou não? Vai ser vencedora, porque mais uma igreja vai ser edificada ali em Ribeirão Preto. E eu quero deixar então uma palavra aqui de encorajamento ao pastor Rômulo e família. Como disse aqui o versículo, vai nesta tua força. Ou seja, use todos os recursos humanos que possui para que o Evangelho seja pregado e almas sejam salvas pelo poder do Espírito Santo ali na cidade de Ribeirão Preto. E ele fala: porquanto eu hei de ser contigo, então o Senhor estará com vocês. E certamente Deus estará suprindo então todas as necessidades e dando a força, o alento, o vigor, a disposição e a coragem necessários para enfrentar mais essa batalha. E os demônios serão feridos e terão de cair mediante o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tal empreitada certamente será árdua, e por essa razão chegarão dias em que o desânimo virá. E aí então é hora de confiar na promessa feita por Deus e continuar firme no propósito. Não serão muitas as pessoas com quem poderá contar, mas assim como Gideão, que no início tinha 32.000 pessoas, no final foi para a batalha apenas com 300 homens, assim também poderá ocorrer. Mas sabemos que Gideão foi vitorioso, e também o Senhor, pastor Rômulo, certamente o será. Amém? A saudade às vezes vai bater, dos irmãos aqui do TBM, mas eu quero dizer, não desanime, olhe para frente, olhe para a quinta igreja. Quero deixar uma palavra aos irmãos também, que vão ficar. Como seres humanos, irmãos, nós somos dotados de sentimento de amizade, de consideração e amor. Eu creio que os irmãos sentirão a falta do pastor Rômulo e família. Isso é natural, porque parece que sempre temos que despedir das pessoas com as quais nós convivemos bem, e muitas vezes isso nos entristece, E despedidas são cruéis,
não são muito fáceis não, né? Algumas vezes já tive que despedir de pessoas que amava muito e foi difícil. No entanto, irmãos, eu quero dizer que certamente o coração dos irmãos será consolado por Deus, porque enviando o pastor Rômulo para Ribeirão Preto, vocês estarão junto com ele, fazendo uma obra grandiosa em favor de muitas almas perdidas. A quinta igreja será uma realidade, avançando, portanto, contra as portas do inferno. Juntem-se, irmãos, aos pastores que vão ficar aqui, aos irmãos da diretoria, os diáconos da igreja, sejam unânimes, como já foi falado aqui hoje, e apoiem-nos para que a igreja aqui prossiga fazendo o seu trabalho, que é apoiar. E assim os irmãos estarão motivando, estarão apoiando de forma indireta o pastor Rômulo e família. E quem sabe, como foi escrito aqui, né, nas palavras do pastor, em 18 meses já tem uma igreja ali em Ribeirão Preto. Amém? E aí eles poderão voltar logo para cá, né? Quantos creem nisso? Então vamos orar por isso, né? Os irmãos estejam em oração por isso, para que Deus realmente faça uma grande obra ali, e assim como o TBM de Londrina, né? Rapidamente tem ali uma igreja forte, já bem estruturada, para a glória de Deus. Também quero deixar uma palavra aos pastores que ficarão, né? Pastor Silval e pastor Fabiano. Pastor Carlos não está, mas também estendendo a ele o encargo dos irmãos, não será menos pesado. A luta aqui no TBM vai continuar, e é preciso que os irmãos estejam firmados cada dia nas promessas do Senhor, que diz, né? Eis que estou convosco. Portanto, fiquem firmes, sejam os homens fiéis com os quais a igreja poderá contar. Esforcem-se. Quando Josué assumiu a liderança do povo, da nação de Israel, quando Moisés já havia morrido, então diz assim lá no capítulo 1 de Josué, versículo 9, fala assim: não te mandei eu, esforça e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor estará com vocês, pastor Silval, pastor Fabiano e pastor Carlos. Então, portanto, os irmãos precisam ficar firmes, né? E ser esses homens fiéis, como eu já falei, né? Com os quais a igreja vai contar, aos quais a igreja vai estar olhando e vai estar firmada na pessoa de vocês. Então, sede firmes e constantes, e não desanimem. E concluindo, irmãos, o esforço conjunto dos irmãos, pastor Rômulo, a família, os irmãos aqui do TBM, os pastores, a diretoria da igreja, os diáconos, este será o meio que o Senhor vai usar para a edificação da quinta igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dessa forma, irmãos, todos serão vitoriosos e Deus será glorificado. Amém, irmãos? A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Então, se é um trabalho de Deus, certamente que ele vai frutificar. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos.